negócio é diferente. Pessoal, é o seguinte, antes de qualquer coisa, eu vou colocar aqui, fazer uma lista de presença, né? Eu estou testando um aplicativo novo aqui do Google Meet, que é a questão de presenças, para ter um controle melhor de vocês, tá bom? Para saber quem está aqui na aula. E aí, o que que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, digitar aqui no chat isso aqui, ó. Só isso aí, tá? O nome que tem aqui no perfil de vocês, eu espero que seja o nome de vocês, para eu poder localizar lá no diário, tá? Vinícius Santos, Tainara Santos, Ruth Marinho. Calma aí, pessoal, agora não. Eu vou habilitar aqui o aplicativo, tá bom? Aí tem o Pedro Gonçalves, Paloma Praz, a Laísa Mota, Laílma Alves, Júlio César, Jennifer Oliveira, Graziele, a Gabriela, Ana Clara Brito. Muito bem, eu espero que o nome de vocês estejam corretos, tá? Não seja o nome de uma pessoa, de um pai, de um amigo, de um irmão que esteja aqui. Senão o aplicativo ele vai registrar o nome de acordo com o que está no perfil de vocês, tá bom? Pronto, habilitei. A partir desse momento vocês podem escrever no chat aí para poder fazer a frequência, tá bom? Pode digitar aí presente, tá? Mas não pode ser com a letra P maiúscula, tá? Tem que ser o P minúsculo. P minúsculo aí. Professor, o meu tá com esse sobrenome, mas você sabe que é eu, né? Que tem dois Júlio César nessa sala de aula. Nessa turma, quer dizer. Eu percebi ali. Tu tá com uma voz diferente, com um nome diferente, com uma foto diferente. Tá tudo Nossa, diferente. eu esqueci de desabilitar isso, calma aí. Quem é esse Júlio César? Vamos saber agora, ele vai se revelar. Aí quem entrou por último, a nossa frequência, você digita presente aí no chat, tá bom? Digita aí para que eu possa ter o controle. E agora, professor, tá normal? E eu não sei se é normal, não sei se é essa tua voz mesmo. Júlio César Carvalho Alves Viana. Pessoal, é normal mesmo essa voz dele? Essa voz dele. É sim, professor. É também eu acho. Senti um pouco diferente. Muito bem. Todo mundo digitou? Falta ninguém não, né? Pois vou gerar aqui o documento, tá bom? Tá. Salva aqui. Eu não consegui, porque meu celular deu um bug aqui. Mas, a Laílma, né? Isso. Eu vou botar aqui seu nome. Tá ok. Pronto. Agora tá entrando aí Yasmin. Muito bem. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. Eu vou compartilhar aqui a nossa tela. Compartilhando aqui. Tá todo mundo visualizando as leis da reflexão e espelho esférico. Eu espero que sim. O silêncio de vocês eu vou contar como sim. Sim, dá pra ver. Certo. Então vamos lá. Pessoal, é o seguinte, a aula vai ser agora... Eu vou mudar um pouco a estrutura da aula, tá? Como assim? Nas aulas anteriores eu estava apresentando a aula por meio de slide. O bom do slide é que eu posso colocar muitas coisas assim com antecedência e eu estar apresentando para vocês, como imagens, gráficos, tabelas. Aí fica muito fácil de fazer dessa forma. O ponto é que demanda muito tempo mesmo para fazer isso aí. E aí, no caso, como eu estou botando agora para dar aula praticamente toda semana, e eu estou dando aula para vocês todos, primeiro ano, segundo, terceiro, junto com o EJA, e além das atividades, eu fico sem tempo e não tenho como fazer slide. Então, eu vou partir para aquela estratégia da tela em branco e ir apresentando conteúdo para vocês, tá bom? Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, eu vou me esforçar mais para trazer esse slide para vocês, tá bom?
Então vamos lá. Eu vou estar me guiando também através do livro. Eu acho que vocês têm um livro aí com vocês. Esse conteúdo está lá na página 145. Eu vou até colocar aqui para que vocês seguirem. Página 145. Então vamos lá. Essas leis da reflexão e dos espelhos esféricos, ele trabalha, como o título já sugere, né, com espelho esférico. O que seria um espelho esférico? Espelho esférico é toda aquela superfície polida que ela é capaz de refletir a luz, tá? Essa superfície é uma superfície que ela não é plana, ela é circular, ela pode ser oval. Por exemplo, ali uma colher nova que você acabou ali de comprar, de adquirir ela, quando você olha ali nela, você vai ver o seu reflexo, tá? Você vê naquela colher, tanto de um lado como do outro, você acaba vendo o seu reflexo. Esses lados que a colher apresenta, eles são chamados de côncavo e o outro é chamado de convexo. A parte côncava é aquela assim, ó, que é a colher, a parte onde o alimento vai ficar. Essa parte assim, ó, fechada, em formato de C, ele seria a parte côncava, tá? Do outro lado é chamado de convexo. Vou aceitar aqui, tem gente que... Ih, é muito aluno. Certo. Pronto. Sejam bem-vindos, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Bloquear. Então é o seguinte, como eu falei, a parte mais fechadinha assim é a parte côncava e a outra vai ser a parte convexa. Não sei se você já percebeu, mas quando você pega uma colher desse tipo, uma colherzinha que você consegue ver esse reflexo, na parte côncava, essa aqui, quando você olha, você vai ver o seu reflexo de ponta cabeça. Às vezes, de acordo com a posição que você coloca aquela colher em relação a você, você pode perceber que sua imagem ou ela está maior, vai depender muito ali da distância, tá? Então, essa imagem ela acaba modificando o seu tamanho em relação à posição, né? Pessoal, tô parando aqui que quando o pessoal bota para entrar, eu tenho que estar aceitando, tá? Se eu pudesse, eu nomeava alguém aqui da turma para ser meu assistente. E entrando alguém e aceitando. Só que o Google Meet aqui eu não localizei essa função para batizar alguém de coorte. Se alguém souber aí, me avisa, né? Aqui batiza aí de coorte alguém. Aí é o seguinte, essa situação que eu acabei de passar para vocês, ela está representada até aí, lá na página 145, no livro de vocês, tem uma fotografia aí de uma mulher que está segurando aí uma colher e ela acaba vendo o seu Professor, reflexo de ponta cabeça. Oi? aqui fala sobre essa de ponta cabeça, né? Aí fala que ela é uma imagem real. Isso aí, ó. Eu coloquei aqui a imagem, ó. Olha só. Essa Sim. imagem aqui, que ela está de ponta cabeça, ela vai ser chamada de imagem real, tá? Por que ela é chamada de imagem real? Eu não sei se vocês conseguem ter essa impressão aqui, mas a ideia é que a imagem parece que ela está, como é que se diz? Na sua frente, ela está na frente da colher. Não parece que ela está dentro da colher. Quando você pega uma imagem e tem a sensação de que ela está na frente, está na frente do espelho, então essa imagem é chamada de imagem real. Enquanto aquela imagem que você tem a sensação que ela está dentro do espelho, aí já é chamada de imagem virtual. Por exemplo, nessa primeira imagem aqui, a imagem ela é virtual. Em outra situação, ela é uma imagem real, que no caso dessa daqui, que a moça está vendo sua imagem invertida, tá bom? Eu vou fazer um negócio bem aqui. Eu vou pegar, em vez de eu compartilhar somente uma tela, eu vou compartilhar aqui a janela inteira. Vocês vão ver a tela do meu computador. Pronto. Vocês estão vendo a tela do meu computador.
Eu vou colocar aqui, ó. Imagem real. No caso aqui, espelho esférico. Tem um espelho muito interessante que eu quero mostrar para vocês, que é esse daqui, ó. Esse tipo de espelho. Eu tô querendo até comprar ele aí, que ele tem na internet. Deixa eu ver aqui, vou salvar essa imagem e vou abrir ela. Olha só, pessoal. Vocês estão vendo aqui minha tela, né? Esse aqui é um espelho que a gente encontra aí na internet para comprar ele, que é um espelho côncavo. Olha só esse aqui, ó. O que é esse aqui para vocês? Qual é o objeto e qual é a imagem? E aí? Um sapo, sei lá, um sapo não. Sabe, né? Um sapinho. Agora vocês conseguem Uma me dizer pererecazinha. quem é o objeto e quem é a imagem aqui? E aqui vocês reparam que tem duas imagens, né? Aqui, ó, do sapo e aqui eu tenho outra investida. Quem é o objeto e quem é a imagem? E aí, é o de cima que é o objeto, ou ele é a imagem, ou de baixo que é o objeto, ou ele é a imagem. Esse de cima aqui é o quê? É um objeto ou uma imagem? O que vocês me dizem? Ninguém conseguiu deduzir? É um objeto, professor? A imagem é a de baixo. A imagem é de baixo? Eu creio, porque tá de cabeça para baixo. Certo. A realidade é o seguinte. Esse aqui que vocês estão visualizando, ele não é um objeto. Ele é uma imagem. Tá? Aí você diz, como assim? Esse outro embaixo também é uma imagem. Aqui você não tem um objeto, você tem a imagem. O objeto está dentro desse espelho. É porque no caso da imagem real, Ela se tá... forma no cruzamento dos raios refletidos pela Isso. parte espelhada. E além disso, a imagem ela acaba ficando do lado de fora do espelho. Então você tem essa imagem aqui. Professor, repete, por favor, porque cortou. A imagem do objeto ela é formada fora do espelho. Ela não é formada dentro do espelho. Você pensa que ali é o objeto, mas na verdade é uma imagem projetada, como se fosse um tipo de holograma. Tá? Deixa eu abrir aqui. Olha só, bem que tem um vídeo. Vou abrir esse vídeo aqui, vamos ver se ele vai mostrar essa situação. Olha só esse vídeo aí. Acho que todo mundo tá vendo, né? Olha, ele tocando aí, ó. Vocês estão visualizando o vídeo? Olha lá o objeto, ó, onde ele está no espelho. Todo mundo viu o vídeo? Então é o seguinte, naquela situação ali, o objeto ele acabou projetando uma imagem para fora do espelho. Aquele tipo de imagem é chamado de imagem real. Então a imagem real ela é projetada para fora do espelho, enquanto uma imagem virtual você vê dentro do espelho. Esse espelho que vocês têm em casa, que é o espelho plano, ele vai gerar sempre uma imagem virtual, tá? A imagem nunca vai estar fora do espelho. Enquanto o espelho esférico, a imagem você pode ver ele tanto fora do espelho, como também pode ver essa imagem dentro do espelho. Tá? Então, essa aí é a situação aí do espelho esférico, tá bom? Então é o seguinte, esse espelho, ele tem alguns elementos, tá? Eu vou colocar aqui os elementos básicos aí do espelho. Vou pegar aqui. Então, olha só. Esses aqui são os elementos básicos
de um espelho esférico. O que seria esse espelho esférico? Imagina só uma esfera de Natal, aquela bolinha de Natal que a gente pendurou na árvore. Se você pegar uma esfera daquela e cortar um pedaço dele, algo que a gente chama de calota, que seria esse pedaço aqui, ó. Essa calota, ela tem a capacidade de refletir a luz tanto do lado de fora, que é nessa parte chamada de parte convexa, como aqui, ó, na parte de dentro, que é a parte côncava. O que que essa calota vai ter? Ela tem um ponto aqui, ó. Esse ponto em questão é chamado de centro de curvatura, tá bom? Então, a calota, ela tem aqui, ó, esse ponto, que é o centro de curvatura. Ela vai ter aqui, ó, nesse eixo, ó, uma linha aqui, essa linha é uma linha imaginária, ela é chamada de eixo principal. Esse eixo principal vai dividir essa calota em duas partes, tá? Uma divisão meio a meio. Então, nesse eixo principal, nesse ponto onde toca na calota, tem um ponto aqui, ó, que é chamado de vértice, representado por V, enquanto o centro é representado por C. Aí, entre o centro e o vértice, bem no meio mesmo, tem um outro ponto. Esse ponto aqui vai ser chamado de foco, representado pela letra F. Tá? A distância do centro até o vértice, eu posso colocar até assim, ó. A distância do centro até o vértice, essa distância aqui, ela vai ser chamada de raio. Ela é o raio da calota. A distância de C até A é a mesma distância de C até V, de C até B, tá? Então, isso aí é o raio. Então, esses aqui são os elementos que nós temos aqui para um espelho esférico, tá? Todo espelho esférico ele vai ter um vértice, tem um centro de curvatura e tem um foco, tá? Esse ângulo aqui, ó, que é um ângulo alfa de abertura, ele tem um nome, tá? Ele é chamado de ângulo mínimo para a geração do espelho esférico, tá? Também ele é chamado de condição de nitidez de Gauss. Essa abertura aqui, ó, para vocês terem uma ideia, é uma abertura tão pequena que ela tem que ser em torno de um valor menor que 10 graus, tá? Aqui a gente vê essa imagem com uma abertura bem grande, porém, na realidade, a abertura tem que ser bem pequena para que essa imagem seja formada nele. E aí, onde é que você vai utilizar esse tipo de espelho? Quem já foi numa ótica já deve ter visto um espelho parecido. Se você foi numa ótica, testar lá alguns óculos, você viu um espelhozinho redondo lá que você repara que de um lado o seu rosto fica maior, tá? E do outro lado o seu rosto fica menor. Toda vez que seu rosto aumenta de tamanho ou diminui, isso aí é por causa que o espelho que está sendo utilizado é um espelho esférico, tá? Não é um espelho esférico. Onde mais que eu posso estar utilizando um espelho esférico? Quem é que lembra aí? Alguém consegue lembrar? Outro lugar que tem espelho esférico? Vou ficar aqui aguardando a resposta de vocês. Um lugar que eu posso estar utilizando o espelho esférico. E aí, Júlio, tu lembra? Do dentista também. Dentista ele usa um espelhozinho esférico lá. Muito bem. Outro. Alguém lembra aí? Ixi, todo mundo esqueceu já. No retrovisor. Muito bem, retrovisor. Retrovisor ele não vai usar um espelho plano, não. Ele usa um espelho esférico, tá? Eu não sei se vocês já repararam, por exemplo, em carros, um retrovisor, você tem uma imagem que parece que está um pouco longe, outro você repara que a imagem está um pouco mais perto, tá? Aquele espelhozinho centralizado também, você vê uma imagem com uma proximidade diferente dos outros. Então, isso aí... Às vezes em comércios também tem, né, professor? Comércio, muito bem, comércio também tem. Tá? Os comércios que utilizam ainda o sistema de segurança bem antigo aí, que é aquele sistema de espelho. Geralmente o comerciante usa um espelho bem no canto ali para ficar de olho lá no comércio por um todo, né? Ele fica olhando aí o comércio para ver se tem alguém roubando alguma coisa.
Agora uma pergunta que eu tenho a fazer para vocês, vamos ver se sai essa resposta. Que tipo de espelho esse comerciante ele usa lá no canto do seu comércio? Ele é um espelho côncavo ou um espelho convexo? Pergunta muito boa. Vamos ver se sai essa resposta. Se não sair, a gente vai descobrir. Convexo. É um espelho o quê? Convexo. Todo mundo concorda? Côncavo. Côncavo? Côncavo. Convexo. Toma aqui numa disputa. Calma. Côncavo ou convexo? E agora? Pera aí, professor. 2 minutos. Creio que seja côncavo, professor. Espelho côncavo. Certo. Eu vou fazer o seguinte. É côncavo. Mudo Côncavo, né? a minha resposta. Eu não Isso. vou dar a resposta para vocês agora, tá? Eu vou explicar como é que funciona os espelhos, a formação da imagem, e aí depois eu volto nessa pergunta para ver se a resposta sai, se vão mudar de resposta ou não, tá bom? Nós vamos seguir a... Então é o seguinte, ó. Vamos começar aqui, ó. As leis da reflexão. Primeiro é o seguinte. Para quem está acompanhando aí, lá na página 146, tem 2 pontos destacados aí. E tem 2 leis básicas que devem ser seguidas, tá? A primeira lei da página 146 fala o seguinte. Os raios de luz incidente e refletido e a reta normal ao espelho no ponto de incidência são coplanares. Então, olha só, o raio de luz incidente e o refletido e a reta normal, eles obedecem, né? Eles estão obedecendo essa lei da reflexão e eles são coplanares. O que significa? Olha só, voltando para esses casos aqui. Imaginamos que nós temos aqui, ó, um raio incidente. Um raio incidente, um raio de luz que vai, atinge esse espelho e ele é refletido, ó. Ele acabou sendo refletido aqui. Então, esse aqui é um raio incidente que eu vou representar pela letra I. E aqui vai ser o raio refletido representado pela letra R. Quando ele falou que o raio incidente, o raio refletido e o eixo de simetria são coplanares, significa que eles estão tudo no mesmo plano, tá? Se eu colocasse aqui uma folha, eu vou fazer aqui, aqui uma folha, por exemplo, nessa folha em questão, o raio incidente, o raio refletido e eixo de simetria, todos eles estão aqui, ó, no mesmo plano. Todos eles estão desenhados na mesma folha, tá? Então, isso aí é o que diz essa primeira lei da reflexão no espelho esférico, tá? Observe que essa lei é a mesma lei que também tem lá no espelho plano, tá? O outro, o ângulo de incidência e reflexão tem a mesma medida, tá? Como assim? Por exemplo, vou tentar fazer aqui o espelho. Esse aqui vai ser o meu espelho, tá? Tá meio torto, mas tá valendo, né? Que complexo. Cadê a ferramenta aqui em questão? Aí o que acontece? Se eu colocar aqui, ó, um raio de luz atingindo um certo ponto aqui desse espelho, esse raio de luz ele vai refletir sobre o mesmo ângulo com que ele incidiu. Mas que ângulo é esse, pessoal? Quando eu falo num certo ângulo, um ângulo de vai ser igual, eu estou falando no ângulo em relação a um eixo de simetria que vai ter aqui, ó, separando esses 2 raios. Você observa aí que vai ter o raio aqui, ó, que esse aqui vai ser o raio incidente. Esse aqui vai ser o raio incidente, esse aqui vai ser o raio refletido, ó. O raio incidente está atingindo o espelho, o raio refletido aqui está saindo. E aqui, ó, existe um ângulo entre o raio incidente e esse eixo aqui, ó, que é chamado de eixo de simetria, que é um ângulo, vamos chamar aqui de θ, tá? Mas é um ângulo de incidência. E esse ângulo aqui, ó, também é um ângulo θ, tá? Ou seja, se aqui for 30 graus, o de baixo também é 30 graus. Se esse for 40, também é 40. Então, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão, eles têm o mesmo valor, tá? Tem o mesmo módulo. Isso aqui é em relação ao eixo de simetria. Tudo bem aí? Alguma dúvida? Professor,
Não há dúvida, mas eu tenho uma pergunta. Quer dizer, eu gostaria de falar que se você está ouvindo um barulho também que está meio que atrapalhando um pouco. O que está atrapalhando? Já acabou. Eu acho. É porque aqui tá muito zoado. Entendi. Deve ter sido. É aqui, Júlio. Foi mal, professor. Não, sem problema, tá? Qualquer coisinha aí, a gente desliga o áudio aí, tá? Coisa parecida. Vocês podem ligar o áudio para perguntar, tá? Fique à vontade aí. Certo. Então é o seguinte. Sabendo disso aí, a gente pode pegar e passar para o próximo ponto, que é entender como é que se comporta os raios de luz frente aos espelhos esféricos, tá? No caso aí, essa parte que eu vou explicar agora, ela é a propriedade de um espelho esférico, que está aí lá na página 149. Então, vamos lá. É o seguinte, eu vou pegar, vou desenhar aqui o espelho. Oi? Eu tava olhando aqui, porque eu creio que na pergunta que o senhor tinha feito anterior é convexo mesmo. Convexo? Depois dessa explicação, sim. Porque lá pega toda a parte, pega toda uma parte do comércio, então ela não é só interna, eu creio. Nós vamos ver aí, vamos entender aí. Ele é convexo. Porque eu ainda tô perdida. Talvez os dois possam ser usados dependendo da necessidade, não sei. Isso. Vamos ver como é que ele é. Eu ainda não passei um tópico assim que possa responder ele direito, né? Mas nós vamos ver aí. Vou colocar aqui. O bom de trabalhar assim com o desenho fica até um pouco mais fácil de estar sendo feito. Eu vou preparar aqui as outras páginas para a gente poder trabalhar. Pronto, então vamos lá. Primeiro nós vamos entender aqui como é que vai funcionar, pessoal, a imagem formada frente a espelhos convexos, tá? Então vou colocar aqui, esse que vai ser um espelho convexo. Então, como é que funciona a imagem na frente do espelho convexo? Olha só. Se eu colocar aqui, ó, um objeto, vou botar esse objeto de outra cor, vou botar um objeto vermelho. Pronto. Ele está na frente do espelho convexo, tá? Para quem não está entendendo esse desenho, eu vou explicar com mais detalhes para vocês agora, tá? Olha, esse aqui é o espelho, tá bom? Vocês reparam que ele está fechado aqui para o lado direito. Então, o espelho convexo, a imagem que vai ser projetada é desse lado aqui, ó. Esse lado é o que vai estar gerando as imagens, tá? Esse outro aqui não gera imagem, o lado direito. Então, essa parte aqui é côncava, ela não gera imagem, mas essa aqui, que vai ser a convexa, ela gera, tá bom? Esse primeiro risco aqui, ó, ele vai representar o foco. Esse outro aqui é o centro. E bem aqui é o vértice do espelho. Todo espelho convexo, ele vai gerar um certo tipo de imagem. A imagem, ela sempre vai ser virtual. Ou seja, a imagem sempre vai estar dentro do espelho. Como é que eu posso gerar essa imagem aqui no espelho convexo? É muito fácil, tá? A gente tem que obedecer alguns princípios da reflexão da luz em espelho esférico, tá? Mas que princípios são esses? Olha só. Você tem que saber que, em relação
todo espelho aqui, ó. Esse aqui é o espelho côncavo. Eu vou até botar o nome em cima aqui, ó. É espelho côncavo. Então aqui é espelho côncavo. E aqui vai ser espelho esférico. Vai ser o espelho convexo. Então, no espelho côncavo, todo raio de luz que incide sobre o espelho e ele é paralelo ao eixo principal, ó, essa reta aqui, ó, é o eixo principal. Se eu coloco aqui, ó, um raio de luz que vai paralelo ao eixo principal aqui, quando ele atinge esse espelho, ele vai refletir e durante a reflexão, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai passar aqui cruzando o foco, tá? Ele passa sobre o foco. Tá entendendo? Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal aqui, ele atingiu o espelho, ele reflete passando pelo foco. Esse aqui é uma das propriedades. Se eu fizer o caminho inverso, ó, vou pegar agora um raio de luz azul, ó. Vou pegar aqui, fazer o caminho inverso. Eu pego um raio de luz que passa pelo foco, atinge o espelho. No momento que esse raio de luz passou pelo foco, atingindo o espelho, ele vai refletir, ó, paralelo, tá? Coloquei aqui acima, pronto. Ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Então, ele está obedecendo um daqueles princípios da óptica que falei na aula passada. O caminho que a luz faz na ida é o mesmo caminho que ele faz na volta, tá? Então, aqui no espelho côncavo, se o raio de luz incide paralelo, ele acaba refletindo e passando pelo foco. Primeira propriedade importante. Segunda propriedade, se o raio de luz ele vai passando pelo foco, atinge o espelho, ele reflete paralelo. Essa aqui é a segunda propriedade. A terceira propriedade, eu pego um raio de luz e ele parte de qualquer ponto aí, vou colocar em vermelho. Ele atinge aqui, ó, o vértice. Da mesma forma que ele atingiu aqui, esse mesmo ângulo que ele vai estar formando aqui com esse eixo principal, é o mesmo ângulo que ele vai ter na reflexão. Digamos que seja mais ou menos assim, tá? Então, esse ângulo de abertura aqui, ó, é o mesmo ângulo que tem aqui. Se aqui for 20 graus, por exemplo, aqui também vai ser 20 graus. Então, o ângulo que ele vai estar atingindo ali, o espelho plano, vai ser o mesmo ângulo que ele vai ter na reflexão, tá? Então, isso aí, por consequência, nos remete que se eu pegar um raio de luz e partir aqui, ó, seguindo aqui paralelo ao eixo principal e bem sobre ele, no momento que esse raio de luz atingir aqui o espelho, ele vai pegar e vai voltar pelo mesmo caminho, vai voltar também sobre o eixo principal. É isso que acontece, devido a essa postulado aqui, tá? E, para finalizar, nós temos o quarto princípio aí, que é o seguinte. Se eu pegar um raio de luz que passa aqui, ó, pelo centro, olha só, o raio de luz vai passar pelo centro, ele atinge o espelho. No momento que ele passou pelo centro, atingindo o espelho, ele vai refletir e voltar pelo mesmo caminho, tá? É isso que acontece. Agora, essas mesmas propriedades que eu apliquei no espelho côncavo também servem para o espelho convexo. Olha só, um raio de luz, ele vai paralelo ao eixo principal. Quando ele atinge o espelho, o que ele faz? Ele vai refletir passando pelo foco, né? Porém, se eu colocar esse raio de luz aqui, ó, passando pelo foco, deixa eu até identificar aqui, ó. Aqui é o foco, aqui é o centro. Eita, esse foco ficou feio. Aqui é o foco, e aqui é o centro. Aqui também, mesma coisa, ó. Aqui é o foco e aqui é o centro. O raio de luz ele não pode atravessar o espelho, ele não atravessa para passar pelo foco. O que ele vai fazer? Ele vai ser refletido, né? Claramente ele é refletido aqui. Porém, se nós pegarmos e fizer um prolongamento desses raios de luz,
Como assim um prolongamento? Eu pegar esse raio de luz aqui, ó, e continuar ele, ó. Eu vou continuar ele. Você vai observar que o meu desenho ficou um pouquinho fora de escala, né? Mas ele vai passar aqui em cima do foco, pessoal, tá? Então, esse raio de luz, ele vai acabar passando bem em cima do foco aqui do espelho, tá? Devido ao prolongamento. A outra propriedade que eu falei agora há pouco. E se eu pegasse um raio de luz, eu vou colocar até em azul, ó. E eu vou colocar um raio de luz, ó, direcionado para o foco, ó. Estou seguindo um raio de luz em direção ao foco. Só que o raio de luz não atravessa o espelho, né? Mas ele tem direção do foco. Quando esse raio de luz atinge o espelho convexo, ele vai refletir paralelo ao eixo principal. Aí, ó, tá? Paralelo ao eixo principal. Então, essa aqui é a outra propriedade. E se eu pegar agora um raio de luz, colocar em outra cor novamente, um raio de luz, e eu vou jogar ele em direção ao centro. Ó, colocar em cor de rosa aqui, ó. Esse raio de luz, eu estou direcionando ele lá para o centro. Observa aí, ó. Está em direção ao centro. Todo raio de luz que vai em direção ao centro, tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai refletir e vai voltar pelo mesmo caminho, tá? Não importa onde você colocar esse raio de luz, ele sempre vai voltar pelo mesmo caminho que ele foi. Se eu colocasse um raio de luz aqui, ó, vamos dizer que eu estou direcionando ele bem aqui para o centro, tá? Então, eu estou jogando ele para o centro, o raio de luz vai atingir o espelho e vai refletir voltando pelo mesmo caminho, tá? Então, essas aqui são as propriedades aí do espelho côncavo e do convexo, tá? É a mesma propriedade por dois espelhos. Então, sabendo disso, se eu tenho aqui, ó, um objeto, eu vou pegar, chamar aqui o objeto de O. Eu quero saber onde é que vai ficar a imagem desse objeto quando ele está na frente de um espelho convexo. Onde será que ele vai ficar? Então, eu vou pegar um raio de luz, vou colocar esse raio de luz em azul, tá? E vou fazer o seguinte. Deixa eu só aceitar aqui o pessoal tá pedindo para entrar. Certo? Volta lá. Então, aqui, ó, eu pego um raio de luz, vou incidir paralelo ao eixo principal. Observa, o raio de luz está paralelo. Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, ele tende a passar pelo foco. Então, teria que ter um raio de luz e ele iria acabar passando aqui, ó, pelo foco. Porém, esse raio de luz ele não vai passar pelo foco. Então, como ele não vai passar pelo foco, né, ele vai refletir para cá, ó. Tá? Agora, um outro raio de luz que eu poderia pegar. Eu poderia escolher aquele raio de luz que incide direto no vértice, né? Olha só. Se eu pegar um raio de luz e incidir aqui direto no vértice, nós sabemos que ele vai refletir com o mesmo ângulo de abertura, né? Então, ele vai ter mais ou menos esse tipo de reflexão aqui, ó, para cá. Porém, se eu fizer o prolongamento dele, ó, ele vai estar passando mais ou menos nessa posição. Então, olha o que aconteceu, pessoal. Vocês podem observar que tem um ponto onde o prolongamento desse raio de luz e desse raio de luz, eles acabaram se cruzando. Nesse ponto onde esses raios de luz se cruzam, é onde é formada a imagem. Então, bem nesse ponto, nós temos aqui, ó, uma imagem. Vou até a imagem. Pronto. Essa aqui vai ser a imagem. Agora, a imagem é o que, pessoal? Que tipo de imagem é essa aqui? Vocês conseguem aí dar a descrição da imagem? Essa imagem desse espelho, ela é o que? Ela é menor. Olha só. Vocês já estão observando que a imagem é menor. Ela é do outro lado do espelho, né? Está do outro lado. Deixa eu aceitar aqui novamente. Como a imagem ela está do outro lado do espelho, ela é uma imagem que é chamada de virtual. E também ela é chamada de direita. Por que essa imagem é chamada de direita?
por causa que ela tem a mesma posição que o objeto. Observe que a setinha do objeto está apontando para cima e da imagem também está apontando para cima. Então, nesse caso, a imagem ela é direita. Ah, mas se a imagem estivesse com a seta apontando para baixo, então ela ia ser invertida, estaria de ponta cabeça, então invertida. Então, nessa situação aqui, nós temos uma imagem que ela é menor, virtual e direita. Essa situação aqui, ó, ela vai ser válida praticamente para qualquer espelho esférico e não importa a distância do objeto, tanto faz a distância dele. A imagem sempre vai ser menor, virtual e direita. Tudo bem? Então, isso aqui é a situação do espelho esférico. Agora vamos para os outros aqui. O espelho côncavo, pessoal, o espelho côncavo, ele tem sua peculiaridade, tá? Então, aqui nós vamos ver agora só espelho côncavo. Só que no espelho côncavo, ele tem vários tipos de imagem. Ele não tem somente um, tá? O espelho convexo, ele tem somente esse tipo de imagem. Imagem menor, virtual e direita. Agora, o espelho côncavo, ele vai ter mais de um, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, vou representar aqui meu objeto nessa posição, tá? Aqui o objeto. Esse objeto, ele está o quê? Ele está depois do centro, ó. É o centro de curvatura. Aqui nós temos o foco e bem aqui nós temos o vértice, tá? Então, ele está depois do centro de curvatura. Eu quero saber onde é que vai ficar a imagem dele. Essa imagem dele, para mim determinar, eu vou pegar novamente 2 raios de luz. Você escolhe qual é o raio de luz que você quer utilizar, tá bom? Você pode utilizar aí qualquer um dos raios de luz que foram apresentados aqui nessa propriedade, tá? O raio que incide paralelo, ou então o raio que passa aqui pelo foco, tá? Que é o mesmo que o paralelo, ou então esse raio que incide aqui no vértice, ou aquele que vai em direção ao centro, tá? Eu costumo sempre pegar o que vai paralelo e esse que vai em direção ao vértice. Mas você também pode utilizar esse que vai em direção ao foco. Eu vou utilizar ele, tá? Que também é bem prático. Olha só. Vou pegar aqui, ó, o raio de luz paralelo, ó. E aí o que foi que eu falei? Todo raio de luz que incide paralelo ao eixo principal, ele reflete e vai passar pelo foco. Então tá aí, ó. O raio de luz atinge o espelho, refletiu, passou pelo foco. O próximo raio de luz que eu vou pegar, pessoal, vai ser o raio de luz que eu falei na estante, que ele vai passar aqui, ó, pelo centro de curvatura, né? Foi isso que eu falei? Então, olha só, o raio de luz vai passar aqui, ó, pelo centro de curvatura. Aí vai atingir lá o espelho, tá? O meu espelho está um pouco pequeno aqui, mas não vai atrapalhar muito não. Vou ver se eu consigo aumentar o tamanho dele. Pronto. Então tá aqui, ó. O raio de luz ele vai atingir o espelho. E aí depois que ele atinge o espelho, ele vai fazer o quê? Ele vai refletir, né? E vai voltar passando de novo pelo centro. É a propriedade que apresentei para vocês agora há pouco. Agora, a imagem que vai ser formada, essa imagem ela vai ser formada de acordo com o cruzamento dos raios refletidos, tá? O cruzamento dos raios refletidos. Então, observa que o raio aqui, ó, refletido é esse, tá? Esse aqui é um raio refletido. Estou marcando agora, ó. Que é um raio refletido, vou chamar de R1. O outro raio refletido é esse aqui, ó, que está passando para cá. Eu chamo até um raio de R2. Olha onde eles estão se cruzando. Se cruzam nesse ponto. Então, nesse ponto aqui é formado a imagem. Então, olha só a imagem aqui, ó. A imagem é o que, pessoal? Vamos definir ela aí. O que essa imagem ela é? Em relação ao objeto. E aí? Real. Ela é real nesse caso. Ela é real, né?
porque ela está na frente do espelho. Menor e Menor e invertida. Muito bem. Pois vamos botar aqui, ó. Ela é uma imagem real. Ela é menor. Menor. E ela é Invertida. invertida. Pronto. Já tem uma definição aqui da imagem nessa situação. Ela é uma imagem menor, ela é real e ela é invertida. Então isso aqui vai acontecer sempre quando o objeto ele estiver depois do centro. Tá? Aí, noutra situação. Dessa vez, eu vou colocar o objeto aqui. Bem em cima do centro. Tá? Esse aqui vai ser o objeto. Então, foco, centro, o vértice e tá aí. Agora, vou pegar aqui novamente os raios de luz. Vou colocar em formato de seta, que eu achei melhorzinho. Vou pegar aqui, ó, um raio de luz que incide paralelo. Ó. Todo raio de luz que vai paralelo reflete passando pelo foco. O outro raio de luz eu posso pegar um que passa pelo centro, né? Mas é só que se eu pegar um raio de luz que passa aqui pelo centro, como é que vai fazer? Ó? Do topo para o centro vai ficar assim, né? Ó. Vou ajeitar aqui, ó. Ele nunca vai atingir o espelho, tá? Nunca vai atingir. Então, se ele nunca vai atingir, nós podemos dizer que esse cruzamento aqui, ó, entre o raio incidente e esse raio refletido, poderiam formar imagem, tá? Mas eu vou pegar aqui, ó, uma outra coisa, um raio de luz, que é aquele que passa incidindo aqui, ó, no vértice do espelho. E de acordo com o ângulo aqui de inclinação dele, nós temos o raio, que é o raio refletido. Olha onde ele vai cruzar, pessoal. Ele acaba cruzando sempre no mesmo ponto. Então, já que ele está cruzando sempre no mesmo ponto, esse aqui é o ponto onde vai ser formada a imagem. Então, essa imagem, ela é o que em relação ao objeto? O objeto está aqui. Ó. Ela é o que em relação ao objeto? E agora? Virtual. Virtual? Calma. A imagem está dentro do espelho ou fora do espelho? Onde é que ela está? fora. Fora. A imagem está do lado de fora, né? O objeto Ela está é desse lado, do lado direito. virtual. A imagem tem que estar desse lado aqui, né? Que para ser virtual. Então, se ela está fora, a imagem ela é Virtual. real. Real. Ah, sim. Que está do lado de fora. Isso. Se ela está do lado de fora, ela é uma imagem real. Ela é o quê? Direito. Ela é Entendi. É invertida, né? Invertida, tá de ponta cabeça em relação ao objeto. Ó. O objeto está apontando para cima e a imagem para baixo. Ó. Então, invertida. E ela é o que mais? Qual é o tamanho dela? Do mesmo tamanho, não sei qual. Mesmo tamanho. Então, tá aí. Essa aqui é a situação quando o objeto ele fica exatamente em cima do centro de curvatura do espelho. Tá? Então, a imagem ela vai ser real, invertida e de mesmo tamanho. Tudo bem até aí? Sim, sim. Tudo ok. Por mim, sim. Sim, professor. Pois muito bem, pois vamos continuar aqui. Vou preparar mais uma página aqui, que nós vamos precisar de mais uma outra situação. Então vamos lá, voltando aqui. Eu já coloquei a imagem antes do centro, né, depois do centro, em cima do centro. Agora eu vou colocar o objeto, ele entre o foco e o centro. Então tá aqui, ó. Vou colocar o objeto aqui. Esse é o nosso objeto. Aí vou fazer novamente o esquema. Vou pegar o raio de luz. Vou puxar aqui, ó, um paralelo. Fingindo aqui o espelho mais ou menos nessa posição. Pronto.
Quando ele atinge o espelho, ele passa por onde, pessoal? Alguém lembra? Ao atingir o espelho, ele reflete, passando por onde? Pelo mesmo lugar O que foco. ela veio. Pelo foco. Pelo foco. Ele vai refletir sim, aqui, sim. ó. Passa pelo foco, bem em cima do foco. Tá bom? O outro raio de luz que eu vou pegar poderia ser o que passa aqui pelo centro, né? Mas só que eu vou fazer diferente. Não vou pegar esse não, porque senão não vai atingir o espelho. Vou pegar um raio de luz que vai atingir diretamente aqui, ó, o vértice. Então, todo raio de luz que atinge o vértice, quando ele refletir, ele vai refletir passando pelo outro lado, vai passar com o mesmo ângulo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu tô achando um pouco confuso esses negócios. Eu vou tentar fazer o seguinte. Cadê? Pronto. Eu tô achando um pouquinho confuso, pessoal. Esses raios aqui, ó. Vou deixar o raio incidente sempre assim, ó, fechado, tá? E eu vou colocar o raio refletido assim, pontilhado, tá bom? Vai ficar melhor para entender. Esse aqui vai ser o raio refletido, passando pelo foco. E o raio refletido aqui, ó, com a mesma inclinação. Acho que é mais ou menos assim. Eu acabei vacilando um pouquinho. E a imagem um pouco grande. Vou ter que apagar a linha. Vamos lá. Tá. Pronto. Então, olha só onde esse raio foi se cruzar, pessoal. O raio foi se cruzar lá atrás, tá? Então, o que está acontecendo? A imagem vai ser formada nesse ponto aqui que ele vai se cruzar. Então, a imagem ela vai ser bem maior, tá? Eu vou até tirar esse negócio aqui para não atrapalhar. Pronto. E vou crescer um pouquinho esse aqui. Esse programa aqui não é tão bom para desenho, não. Solta. Então tá aí, ó. Essa aqui vai ser a imagem, ó. A imagem, ela vai ser o que mesmo? Ó, tá na cara aí, né? Isso aqui. Nome de japonês, tá na cara. Maior real. investida e real. Maior Real e investida. real, tá? Ou real, investida maior, tanto faz. Essa aqui é a característica dessa imagem, tá? Aí, ela saiu desse tamanho por quê? Por causa da posição que eu coloquei o objeto, por causa do tamanho do objeto, tá? Então, tudo isso aqui vai definir o tamanho da imagem. Se eu colocar o objeto menor, a imagem também vai ser menor. Bom, então, isso aí é muito importante considerar. Então, aqui nós temos a imagem, ela vai ser bem maior, vai ser invertida aí, real. Algo parecido aconteceu aqui assim, ó. Quando o objeto, vamos supor que isso aqui fosse a imagem, né? Então, o objeto aqui ficou bem menorzinho. Se eu tivesse colocado mais ou menos esse tamanho, reduzir bastante o tamanho do objeto. Então, vou ter que preparar outra página aqui. Essa aqui vai... E pronto. Vou colocar uma linha de separação aqui. Separar os casos. Certo. Então, eu coloquei o objeto entre o foco e o centro. Agora, eu vou colocar o objeto aqui, bem em cima do foco. A gente ver como é que ele vai ficar. Então, aqui, ó. Olha o objeto aqui, em cima do foco. O que é que eu vou fazer? Vou pegar novamente os raios de luz. Um raio de luz aqui, ó. Opa,
colocar azul para diferenciar. O raio de luz vai paralelo. Quando atinge o espelho, reflete passando pelo foco. Foco. E o outro raio de luz, ó. O outro raio de luz, ele vai... Vou colocar para atingir aqui, ó. Atingir o vértice. E quando ele atinge o vértice, ele reflete com o mesmo ângulo. Então, ele vai ter que refletir assim, com o mesmo ângulo. E agora? Os raios de luz estão se cruzando? Os refletidos se cruzam? E aí? Não. Vai ter imagem? Creio que não. Se não se cruzam, não tem imagem, né? Essa imagem, ela vai se formar muito, muito longe, no infinito. No infinito. E quando isso acontece, isso aqui é chamado de imagem imprópria, tá? É uma imagem imprópria. Então, nós temos aqui a imagem própria, ela vai ser formada quando o objeto ele está sobre o foco, tá? Então, a imagem própria, ela vai acontecer quando esse objeto está bem aqui em cima do foco. E nós vamos para outra situação agora, a última situação, que é a situação onde nós temos aqui, ó, o objeto, vou colocar dessa vez bem pequenininho porque eu já sei o que vai dar. Esse aqui é o objeto. E esse objeto, ele está entre o foco e o vértice, tá? Aqui é o objeto entre o foco e o vértice. Vamos lá, pegar novamente os raios de luz. Um raio de luz aqui, ó, ele vai, incide no espelho paralelo. Tá aí. Vou tentar fazer paralelo. Meu paralelo está um pouco torto. Ainda está torto. Mesmo com o auxílio, ó. Eita. Pronto. E aí, quando ele atinge o espelho, ele tem que refletir passando lá pelo foco. Pronto. Passou aqui, cortando um objeto, passou em cima do foco. O outro raio de luz que eu vou pegar do topo aqui do objeto e vou atingir aqui, ó. Atingir nesse ponto e ele vai ter que refletir com o mesmo ângulo. Então, ó, ele vai ter que refletir o ângulo mais ou menos esse aqui. Pronto. Estão se cruzando? Não. Não. Não, né? O raio refletido não cruza aqui. Porém, eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer o prolongamento desses raios de luz. Esse raio de luz aqui, ó, que nós temos do refletido, eu poderia pegar e fazer o prolongamento dele, ó. A continuação dele. E esse aqui também, ó, o segundo raio de luz, eu posso pegar e prolongar ele. Veja só, o prolongamento que foi feito aqui, eles acabam cruzando. E no momento que cruza, aí é formada a imagem. Então, nesse ponto aqui, nós vamos ter uma imagem. Opa, vou tirar esse negócio. Agora tá fácil, né? Esse aqui. A imagem ela é o quê? Virtual. Ela é maior. Vai começar a resposta aqui, né? Ela Virtual. é virtual, maior e Direita. direita. Pronto. Essa aqui é a única situação e a imagem formada ela vai ser virtual, tá? Isso no espelho côncavo, tá bom? O espelho côncavo, ele só gera imagem virtual quando o objeto ele está mais próximo ali do espelho, ou seja, ele está entre o foco e o vértice, tá? Então a imagem ela vai ser uma imagem virtual, ela vai ser maior e direita. Bom? A outra imagem virtual que é gerada foi nesse primeiro caso aqui, que é o espelho convexo. Porém, a imagem ela é menor. Ela é menor, virtual e direita. Agora, voltando aqui àquela pergunta que eu fiz antes, né? Do espelho do lado do comerciante, eu acho que agora nós temos tudo para responder ela. Então, o espelho daquele comerciante, pessoal, é um espelho côncavo ou convexo? E agora?
espelho dele é côncavo ou o espelho é convexo? Vocês podem, aí se tiver com vergonha, pode digitar no chat aí também, viu? A Paloma, às 14h40, disse que ele é côncavo. Mudou de ideia, Paloma? Ele já passou a ser convexo ou algo parecido? Eu acho que é convexo. Ele é convexo. Certo. Vamos entender como é que funciona aquele espelho, tá? Eu vou caçar aqui uma imagem dele. Aqui, ó, uma imagem boa aqui. Eu abri ele aqui no navegador. Eu vou mostrar para vocês aqui. Pronto, todo mundo tá vendo aí, tá? Sim, professor. Eu não gostei muito dessa imagem não, mas eu acho que dá de entender ela. Pessoal, essa imagem que tem aqui no espelho, vamos caracterizar ela. Essa imagem, ela é real ou é virtual? O que ela é? Se tiver muito ruim, Real, eu acho. vou caçar até uma outra imagem aqui. Uma imagem com mais qualidade. Ela é real? O nome dele é espelho de segurança, viu? Espelho de segurança. Fechei ela aqui, vou compartilhar novamente agora a outra aí. Pronto, melhorou aí para vocês. E aí? A imagem é o quê? Virtual ou real? Real. Todo mundo acha que é real? Sim, real. Tá, pois vamos continuar. Essa imagem, ela é direita ou é invertida? Direita. Ela é Direito, eu acho que maior é ou menor? virtual. Menor. 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 Bem. Vamos analisar aqui, ó. Olha só. Aqui a gente pode perceber claramente que esse espelho está dentro de uma loja de sapatos, né? Aí tem as fotos aqui dos sapatos que estão ali. E aqui tem até um sapato do lado, né? Você observa que esse sapato ele está bem maior do que a imagem. Então a imagem ela é menor. Eu também não estou vendo isso aqui de ponta cabeça. Então significa que essa imagem ela é direita. E toda vez que a imagem ela é direita e essa imagem só por isso mesmo, toda vez que a imagem é direita, você pode ter certeza que essa imagem ela é virtual, tá? Ela não é real. Imagem real, geralmente elas estão de ponta cabeça. Como essa não está de ponta cabeça, ela é claramente uma imagem virtual. Então, é uma imagem virtual, é uma imagem direita e é uma imagem menor. O que gera aí, pessoal? Imagem virtual, direita e menor. Que tipo de espelho aqui gera esse tipo de imagem? Que tipo de espelho é? O convexo ou é o côncavo? O convexo. Imagem menor, virtual e direita. Ou convexo. Convexo, né? Porque vocês viram agora há pouco que no caso aí, o espelho que vai gerar uma imagem direita, virtual, ela pode ser maior ou menor, vai depender aí do tipo, né? No caso, voltando aqui a tela, nesse caso aqui do espelho convexo, a imagem ela é menor, virtual e direita. É o espelho que é utilizado lá nos comércios, que é o espelho de segurança. E
o outro caso aqui, no espelho côncavo, você observa que o objeto ele vai gerar uma imagem que ela é maior, ela é direita e ela é virtual. E naquele caso a imagem não é maior, tá? Então basta vocês pensar o seguinte, para facilitar essa análise, é o seguinte, o comerciante ele vai querer um espelho que ele consiga ver uma parte muito grande do comércio dele. Se aquela imagem for grande, não vai dar certo. E para ele conseguir uma imagem pequena de tudo, é necessário que ele utilize um espelho convexo, tá? Ah, mas ele poderia utilizar um espelho côncavo para dar uma imagem pequena. Também tem como. Tem, porém, como eu falei antes, o espelho côncavo ele vai gerar uma imagem que muda o tamanho de acordo com a distância do objeto, tá? E também vai mudar o tipo de imagem. Se o objeto estiver muito próximo do espelho, ou seja, entre o foco e o vértice, a imagem vai crescer e vai ficar à direita. Se o objeto se afastar, ficar depois do foco, a imagem ela vai acabar ficando invertida. E a imagem pode ser maior, pode ser menor, vai depender da distância ali do objeto em relação ao espelho. Então, nesse caso, a imagem vai ficar o quê? Vai ficar embaçada, com aquela imagem distorcida, vai misturar tudo. Então, você não vai entender o que tem ali, tá? Esse aí é o problema lá do espelho côncavo. Você precisa ter uma distância fixa, uma distância boa para poder fazer isso aí. Por isso que eu Sabendo falei, disso, com licença, por isso que eu falei que depende da necessidade, né? Se a pessoa for querer usar para outra utilidade, aí ela pode optar por um côncavo, né? Mas geralmente é isso mesmo, é o convexo. isso. Aí é o seguinte, o espelho côncavo, né? Onde é que eu posso usar um espelho côncavo? Onde é que eu tenho um espelho côncavo? E agora? Côncavo, não sei, talvez em uma luneta, binóculos, posso estar errado. Uma luneta. Uma luneta, a ideia é aumentar o tamanho do objeto, né? E com um objeto muito longe, a imagem é imprópria. Então, o espelho côncavo não seria bom para a luneta, né? Também nem chamado de luneta, é telescópio óptico, que é chamado. Talvez questão dos exemplos anteriores, né? Se você for em um lugar faz consulta de vista, essas coisas, talvez. Isso, eu acabei de falar dele, né? Muito bem, bem lembrado, tá? Um espelho côncavo você vai utilizar no momento que você quer ter uma imagem maior. E para que melhor? No momento que você for comprar um óculos. Aí você chega naquele espelhinho redondo lá e você vai ver seu rosto assim grandão, a bochechona lá, o olhozão desse Eu tamanho. acredito também no dentista, né? O dentista, ele usa aquele aparelhozinho, bota na boca lá para ficar vendo a cara dos seus dentes, né? Então, aquele espelhinho, pessoal, logicamente que ele vai querer fazer o quê? Ele vai querer ver a imagem maior, né? Então, a imagem maior, ela vai ter que ser mesmo um espelho côncavo, tá? Se for o espelho convexo, a imagem vai ficar menor, então o dente já é pequeno, vai ficar mais difícil ainda de visualizar. Então, no caso do dentista, também é um bom exemplo para o espelho côncavo. Então, estamos entendidos aí, né? Alguma dúvida? Essa parte aí? Por mim, não. Não, né? Então, vamos seguir aqui. Vamos estar correndo agora para o final. Essa aqui é uma partezinha mais matemática. Por enquanto foi só teoria, vamos para a parte mais matemática agora. Nós vamos agora ver a parte do estudo geométrico. Estudo geométrico aí do espelho, focando mais na parte analítica, ou seja, na parte matemática. Então, isso aí está lá na página 155, tá? Quem estiver acompanhando aí. Vou preparar aqui.
Estudo analítico, descrição matemática das imagens. Vamos entender o que é que está acontecendo. Pessoal, é o seguinte, deixa eu copiar aqui essa imagem aqui, esse espelho. Deixa eu botar aqui na pasta. Vai chegar a mensagem aqui o tempo todo atrapalhando a aula. Então vamos lá. Nessa parte aqui nós vamos entender como é que a gente pode determinar a questão de distância do objeto em relação ao espelho, distância da imagem, essas coisas, tá bom? Ano passado, acho que na videoaula que eu coloquei, nem lembro mais, mas na videoaula que eu devo ter colocado lá, eu coloquei uma forma de encontrar a fórmula para estar trabalhando com esse tipo de problema, tá bom? Mas, nesse caso aqui, como é mais uma revisão, eu vou focar logo só na explicação de como está utilizando a fórmulazinha em questão, tá bom? A fórmula em questão que a gente vai estar utilizando é chamada de equação de Gauss. E essa equação de Gauss, essa bem aqui, deixa eu colocar aqui. Essa aqui é a fórmula em questão que a gente vai estar utilizando, tá? O que significa essas letrinhas todas, tá? Primeiro, esse F aqui, pessoal, esse F minúsculo, é a distância do foco até o vértice do espelho, tá? Então, nós temos aqui o vértice, bem aqui nós temos o foco, e aqui nós temos o centro. Então, a distância do foco até o vértice é representada por essa letra aqui, por esse F minúsculo. Esse P aqui, esse P é a distância do objeto até o espelho, tá? A distância do objeto até o espelho. Então, se eu colocar aqui, ó, vamos colocar esse objeto, mais ou menos nessa posição. E do espelho, deixa eu colocar aqui. E a distância do espelho até chegar aqui no objeto, ó, essa distância aí, ela é chamada de distância P, bom? É uma distância P. Nesse caso, como o objeto está depois aqui do centro, vai gerar... Gelei aqui, ó. Desculpa, professor. É porque ele pega. Foi do nada. Desculpa. Então, vamos lá. Aqui é aprender física. Então, aqui, ó. O objeto ele vai gerar uma imagem que ela é o quê? A imagem vai ser virtual, vai ser menor. E essa imagem vai estar aqui, ó, entre o centro e o foco, né? Então, vai ser mais ou menos aqui, tá? Eu não vou dizer que é aqui a posição, mas vamos dizer que é mais ou menos aí. Então, aqui nós temos a imagem e bem aqui nós temos o objeto. Então, essa imagem, ela vai ter uma distância em relação ao espelho, que é essa distância aí, ó, mais ou menos daqui até aqui assim, pronto. Essa distância aí, ela é chamada de distância P'. Então, aqui é o P e uma linha, tá? Então, P' é a distância da imagem até o espelho. Professor, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, professor? É que fala assim que o F é do foco até... Ah, não, nada não. É que eu me confundi aqui. Ao vértice. Sim, é que eu me confundi essa questão do pelinho. Aham. É porque eu me confundi, eu tava pensando que esse pelinha, ele era tipo que o mesmo que o Fzinho, mas aí eu vi que ultrapassa ali. É a idade e a visão que eu não tava enxergando direito. Eu posso mudar a cor.
Não, tá tudo ok, dá de ver. Foi só um erro meu mesmo. Certo. Então, vamos entender aqui como é que funciona, tá? Deixa eu procurar aqui um exemplo bom para a gente estar utilizando essa fórmula. Ela não é tão difícil. Vou passar um exemplo aqui interessante. Olha aqui, lá na página 158 tem uma questão lá, bem interessante. Eu vou pegar essa questão e vou botar aí para a gente fazer, tá? É a questão de número 7. Vou colocar ela aqui para vocês terem uma noção. Vou colocar uma página em branco aqui. Vou colocar aqui a questão. Aí, você é a cidade de ler? Então tá aí, a questão 7, tá? A cidade de ler, se não der de ler, eu leio para vocês. Um objeto real que está a 20 centímetros de um espelho esférico conjuga uma imagem real a 30 centímetros do vértice e então determine. Letra A, a distância focal do espelho e a letra B, a natureza do espelho. Então vamos lá, pessoal. Vamos anotar os dados aqui, ó. O objeto ele é real e tem uma distância a 20 centímetros de espelho. Esses 20 centímetros, como é a distância do objeto até o espelho, ele é representado pela letra P, tá bom? Então, P é a distância do objeto até o espelho. Tá bom? Então, vou colocar aqui. Ó. P... Professor, só enquanto você está fazendo aí, essa questão ela é igual àquela que você passou para nós, né? Só muda a linguagem e a ordem, né? Isso. Vai mudar pouca coisa, né? Não tem muita coisa. Aí o outro aqui, ó. Ele vai conjugar o quê? Uma imagem real a 30 centímetros do vértice. Então, a imagem real, ele me deu a distância do vértice, então vai ser o P'. P' é 30 centímetros. Então, quando a gente fala distância da imagem para o vértice, é P', distância do objeto até o vértice é o P. E aí a letra A ele quer saber o foco. Então, a letra A ele quer saber quanto é que vale esse foco. E a letra B ele quer saber a natureza do espelho. Vamos começar com o mais fácil, né? O mais fácil para responder aqui é a letra B. Ele quer saber qual é a natureza. Quando ele fala natureza, quer saber se o espelho é côncavo ou convexo. Só isso. Então, nesse caso aí, a imagem ela é real. O que gera imagem real, pessoal? Espelho côncavo ou convexo? Vai ser o côncavo, porque o convexo sempre vai formar uma imagem virtual. Muito bem. Então, natureza do espelho, eu posso colocar aqui, ó, que é um espelho côncavo. Tá? O convexo, a imagem sempre vai ser virtual. O espelho côncavo ele também gera imagem virtual, mas é somente ele que gera a real. Então, a letra B está respondida. E a letra A que é a distância focal do espelho, né? Então, vamos agora para o cálculo. Letra A. Para fazer isso aqui, eu vou colocar a fórmula, tá? 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P mais 1 sobre o P'. E agora é só substituir. Aí, detalhe, pessoal, uma coisa muito importante, anota aí, tá? Não esquece, não. Quando a gente trabalha com espelho côncavo, esse foco, ele é positivo. Se o espelho fosse convexo, eu tinha que colocar um menos bem aqui, tá bom? Essa é a única diferença que tem do côncavo para o convexo, na hora de trabalhar com a matemática, tá? Se fosse convexo, teria um menos aqui na frente. Como não é, ele é côncavo, então vai ser dessa forma aqui a fórmula. Tudo bem? Então aqui, ó, só substituir, ó. O foco eu não tenho, eu vou repetir, ó. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre o ponto P, ó, é 20 centímetros. Não precisa converter para metros, tá? Pode deixar 20 centímetros. Mais 1 sobre o P', que é 30. Então, aqui, eu vou colocar 1 sobre o foco igual a
Nesse caso aqui, para você poder fazer essa soma, aqui que é onde o filho chora, onde a mãe não vê, né? Tem aquela tristeza toda. Se eu soubesse matemática. Você, para somar isso aqui, você tem que tirar MMC entre 20 e 30. Não tem como você pegar, somar 1 mais 1, 2 e 20 mais 30 e botar 50, tá? Não pode fazer isso, vai estar errado. Tem que tirar MMC entre 20 e 30. Para quem não sabe, para quem esqueceu, ou algo parecido, o MMC é isso aqui, ó. Eu vou colocar o número 20. Mínimo múltiplo comum. Isso. O 20, o 30, ó. E vou dividir aqui, ó. Vou dividir primeiro por 2. 20 por 2 vai dar 10, ó. 30 por 2, 15. Vou dividindo por 2, ó. 10 por 2 vai dar 5. O 15 não divide, vou repetir. Vou dividir agora por 3. O 5 não divide, repete. Esse 15 divide, que vai dar 5. E agora eu vou dividir por 5, vai dar 1 e 1. E agora eu vou calcular aqui multiplicando todos eles, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E 12 vezes 5, 60. Então, o MMC entre 20 e 30, nós temos 60. Vou apagar isso aqui, tá bom? Ou vocês querem que eu deixe? E aí, apago ou deixo? Por mim, tanto faz. Por mim, pode deixar, é bom pra me tirar meus prints. Vou mandar para vocês, tá? Mas tudo que está escrito aqui eu vou mandar para vocês. Formato de PDF. Eu vou deixar em outra cor aqui, que é o MMC, só para não misturar a brincadeira. Pronto, deixar MMC aqui. Aí o que eu vou fazer agora, ó. Depois que eu calculei MMC, eu vou pegar aqui esse valor, ó, que é o 60, vou dividir por 20, ó. 60 dividido por 20, que vai dar 3. E o 3 eu vou multiplicar pelo 1 em cima. 3 vezes 1, 3. Agora eu vou pegar o 60 e vou dividir por 30. 60 dividido para 30 é 2. E 2 vezes 1, 2. Aqui é mais, então eu vou colocar o sinal de mais aqui. Agora eu vou repetir aqui, ó. Vou botar minha continha para cá, ó. Vai ficar 1 sobre o foco, que é igual a 3 mais 2. Nós temos um total de 5. E aqui sobre 60. Para terminar a conta, eu vou inverter a situação, tá? Você pode colocar aqui assim, ó. F sobre 1. O F foi para cima e 1 para baixo. E aqui o 60 vai inverter com 5, ó. 60 vai para cima e o 5 para baixo. F dividido para 1 continua sendo F. E 60 por 5. Isso aqui vai dar um total de 12. Nós temos aí um total de 12 centímetros. Aí a resposta para a letra A. Professor, é só uma dúvida aqui, falta de atenção mesmo, desculpa, eu acabei me confundindo aqui, é esse 3 e o 2, você pode repetir rápido essa etapa para mim, fazendo um favor? Como cheguei nele? Aham, é detalhezinho bobo, só que eu acabei me desviando. Quando ele não está aqui, ó, quando eu calculei o MMC, coloquei esse valor, eu peguei e fiz o seguinte, dividi o 60 por 20, dá 3, e o resultado da divisão eu multipliquei pelo número de cima. 60 dividido por 20 é 3, e 3 vezes 1, 3. 60 dividido para 30 é 2. E 2 multiplicado por 1 continua sendo 2. Aí ficou assim, ó, 3 mais 2. Vai dar 5, fica dessa forma. Aí nessa parte aqui, eu fiz o quê? Eu inverti, tá? O F está embaixo, eu joguei para cima. 1 está em cima, eu joguei para baixo. O 60 está embaixo, foi para cima. E o 5 que estava em cima foi para baixo. Você pode fazer assim, do jeito que eu fiz. Ou você pode fazer isso aqui, ó. Pega o F, multiplica pelo 5 e 1 vezes 60, tá? Aí fica assim, ó. Fica 5F igual a 60. Agora esse 5 que está multiplicando passa dividindo. Então fica assim, ó. F é igual a 60 sobre 5. E 60 dividido por 5 vai dar 12. Controle 12 centímetros. Você pode fazer tanto dessa forma, que é o produto do meio pelos extremos, ou então você pode fazer a inversão dos lados. Se fez a inversão de um lado, faz a inversão do outro. Tudo bem aí? Entendi. Era só mesmo depois do MMC que eu até sei, só que não tinha me fugido da memória nesse momento. Mas agora tá tudo ok. Certo.
Pois vou seguir aqui. Pessoal, eu tenho uma sugestão de livro aqui muito boa. É um livro que não veio para escolha da vez passada. Se ele viesse, seria bom que eu ia escolher ele para aplicar para vocês. Mas, como vocês estão no terceiro ano, dificilmente vocês vão ver a nova escolha, né? Mas se pudesse, esse livro seria ideal, porque tem muita questão boa mesmo. Muita mesmo. E aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar um outro exemplo aqui desse tipo de problema e vou fazer a resolução com vocês, tá? Ó, isso aqui é questão de universidade. A Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Vou colocar aqui. Aí, ó. Questão da UFMG. Eu diminuir um pouquinho o tamanho aqui. Questão muito parecida com o exemplo anterior, pessoal. Bem parecida mesmo. Muda pouca coisa, tá? Então é o seguinte. Um espelho côncavo tem raio de curvatura igual a 24 centímetros. Aí ele continua. Um objeto de 4 centímetros de altura é colocado a 48 centímetros à frente desse espelho. Aí vem a letra A. A que distância do espelho se forma a imagem? Nesse caso aqui, ele quer saber quanto equivale o P'. E a letra B. Que se pode dizer a respeito da natureza e do tamanho dessa imagem, tá? Então, quer saber a natureza da imagem, se ela é uma imagem virtual, se ela é real, se ela é maior, se ela é menor. É isso aí, tá? Então, vamos lá. Para responder essa questão aqui, nós vamos primeiro anotar os valores que foi dado, né? Então, ele me deu aqui, ó, o espelho é côncavo, então já sei que a imagem ela pode ser real ou virtual, tá bom? É o primeiro ponto. Ele tem um raio de curvatura igual a 24 centímetros. O que significa isso? Esse raio de curvatura, como eu passei aqui para vocês, olha, volto lá para o início, lá para os primeiros exemplos. Eu vou até tirar esse negócio aqui do meio. Pronto. Vou pegar isso aqui também. Olha só, o raio de curvatura é esse aqui, pessoal. É a distância que vai do centro até o vértice. Isso aqui é o raio de curvatura. E como eu falei antes para vocês, bem no meio do caminho, entre o centro e o vértice, tem alguma coisa no meio. O que é que tem aqui no meio mesmo? Alguém lembra o que é? Fica bem O foco. Foco, não é isso? Então, o foco fica exatamente no meio, bem no meio, entre o centro e o vértice. Então, o raio de curvatura é a distância do centro até o vértice, e no meio nós temos o foco. Por que eu estou falando isso? Porque se eu sei qual é a distância aqui, ó, eu sei quanto equivale a distância do foco até o vértice, eu vou até colocar aqui, ó, a distância do vértice até o foco, o VF, é igual a 24 centímetros. Eu também sei quanto equivale a distância do foco, né? O foco vale quanto? E agora? 12. 12. Metade, né? Então, o foco tem que valer 12 centímetros. Então, tá aí. Isso aqui foi importante a gente lembrar. Aí nós temos aí, ó, um objeto de 4 centímetros de altura. Esses 4 centímetros que está sendo mencionado aí é o tamanho do objeto. Então, vou colocar aqui, ó, objeto é igual a 4 centímetros. E ele diz o seguinte, ó, que ele foi colocado a 48 centímetros à frente desse espelho. Então, eu já tenho a distância do objeto até o espelho, que é a distância P. Esse P está valendo um total de 48 centímetros. Aí vamos lá. Começando aqui, a letra A, ele está pedindo, pessoal, a questão da distância, né? A distância do espelho que se forma a imagem. Quer saber quanto é que vale o P'. Olha o que eu vou fazer. Vou colocar a fórmula que eu já conheço, que eu passei agora há pouco para vocês. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais
1 sobre o P'. O foco eu tenho e também tenho P, só falta o P', então só substituir. O espelho é côncavo, então o foco é positivo. Se o espelho fosse convexo, o foco seria negativo, tá? Só relembrando. Então fica assim, ó. 1 sobre, no lugar do F, vamos colocar 12. Igual 1 sobre o P. Esse P vale 48. E aqui vamos colocar mais 1 sobre o P'. Para resolver isso aqui, pessoal, nós temos que separar os números e botar valores correspondentes do mesmo lado, tá? Número de um lado e letra do outro. Então, eu vou isolar esse P' aqui. Como é que eu faço? Eu vou pegar esse 1 sobre 48, que está desse lado aqui, ele é até positivo, e vou passar para esse outro lado, tá? Ele vai ficar negativo, por causa da mudança de posição, tá? Então, vai ficar assim, ó. Eu vou repetir 1 sobre 12, que já está lá, ele que é dono daquele lado, então, vou colocar 1 sobre 12, e esse 1 sobre 48 passou para o outro lado, ele vai ficar negativo, ó. Menos 1 sobre 48. Isso é igual, desse lado, vamos repetir. 1 sobre o P'. E agora, para fazer essa subtração, MMC entre 12 e 48. Eu vou colocar aqui o MMC. Vou colocar ele aqui em azul. Ó, 48 e 12. E vamos começar a dividir. Por 2, 48 vai dar 24. Esse vai dar 6. Por 2, esse é 12. E esse aqui é 3. Por 2, esse aqui é 6. Esse não dá, vai repetir. Esse aqui, ó, por 2 vai dar 3. E esse repete novamente. E aqui, por 3, que vai dar 1 e 1. É só aceitar aqui, ó. Não está entrando. Pronto. Depois que fez isso aqui, agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. E vezes 3, 16 vezes 3 vai dar 48. Nossa. Então aqui, ó, fez isso, encontrou? Vamos lá de novo aqui para a conta, ó. Vou colocar um tracinho maior. Embaixo eu vou colocar o 48 do MMC e vou fazer a divisão, ó. 48 dividido por 12 vai dar 3. Tá? E 3. Opa, 48 dividido por 12 não dá 3 não. 48 dividido por 12 vai dar 4, tá bom? E 4 vezes 1 vai dar 4. Menos 48 dividido por 48 vai dar 1. E 1 vezes 1, 1. Igual. Aqui vai ficar 1 sobre o P'. Pronto. Eu vou diminuir o tamanho disso aqui para não atrapalhar muito. Depois que fez isso aí, agora o próximo passo é fazer a subtração, né? Soma e subtração aí. 4 menos 1 vai dar 3 sobre 48, que é igual a 1 sobre o P'. Eu vou inverter, tá? Vou pegar esse lado aqui, vou inverter logo, vou botar o P' em cima e o 1 embaixo, igual o 48 vai para cima e o 3 vai para baixo. P' dividido por 1 vai dar P'. 48 dividido por 3, 4 por 3 vai dar 1, 18 por 3 vai dar 6, então nós temos aí um total de 16. O P' é igual a 16 centímetros. E ó, tá respondido aí. A letra B, ele quer saber agora a característica da imagem, né? Quer saber se a imagem ela é maior, se é menor, se é invertida. Como é que essa imagem é, tá? Então vamos descobrir aqui. Para a gente poder fazer a letra B, a gente tem que utilizar uma fórmula que é a questão da ampliação da imagem. Fórmula da ampliação da imagem. Como é que eu faço isso? Essa fórmula da ampliação da imagem é o seguinte. A gente vai pegar e vai relacionar o tamanho do objeto com o tamanho da imagem em questão. Essa fórmula é o seguinte, ó. A ampliação é igual o tamanho aqui, ó, da imagem sobre o tamanho do objeto.
Também eu consigo fazer o cálculo dessa ampliação pegando o seguinte, eu posso pegar a distância, né, a distância da imagem até o espelho, que é o P', e dividir ele pela distância do objeto até o espelho, que é o P. Porém, eu vou botar um sinal de negativo. Por quê? Porque a distância da imagem até o espelho ela pode ser invertida, pode ser de ponta cabeça. Então, acaba a gente colocando um sinal de menos para fazer essa correção e ele ficar positivo. Tá bom? Então é o seguinte. Como é que eu vou saber como é que está a situação dessa imagem? Se a imagem é maior, se é menor, essas coisas. Se o resultado dessa divisão do A, olha só, se o A for maior do que 1, significa que a imagem ela é maior. Se esse A ele for menor do que 1, a imagem ela é menor. Se o resultado do A for igual a 1, então nesse caso aqui ela tem o mesmo tamanho. Tá bom? Então, essa aqui é a situação que nós temos para o A. Tá? Para a gente saber se a imagem é maior, se é menor, ou como é que está a situação aí. Tá? Tudo bem até aí? Então, vou diminuir aqui o tamanho. E aí com isso eu posso fazer o cálculo agora. Ó. Só substituir. Esse A tem que ser igual. O tamanho da imagem, repara que o tamanho da imagem ele não foi fornecido. Então eu não tenho como usar. Tá bom? Mas eu posso usar esse aqui, ó, que é o P' e o P. Então, posso colocar menos o P'. O P' deu 16, ó, menos 16. Sobre o P. Então, esse P aqui, ó, é os 48. E agora é só fazer a divisão, ó, 16 por 48. Você pode fazer essa divisão aqui simples. Faz o seguinte, ó, vou dividir o número de cima por 4 e o de baixo também vou dividir por 4, só para simplificar, tá? Menos 16 por 4 vai dar menos 4. 48 por 4 vai dar um total de 12, tá? Pronto, fiz a simplificação em cima e embaixo. Se tiver difícil ainda, você pode simplificar novamente. Você pode dividir por 4 em cima novamente e por 4 embaixo. Aí em cima vai ficar menos 1 e embaixo vai ficar 3. Então isso aqui, a ampliação vai dar menos 0,3333. A imagem, olha só, essa ampliação ela foi o quê? Ela foi menor do que 1. Então a imagem ela é menor. Outra coisa, essa ampliação ela ficou negativa. Então significa que a imagem ela é invertida. Aí como ele quer saber a natureza da imagem e o tamanho, a imagem ela é menor. Vou colocar aqui, ó. A imagem ela é menor. Ela é invertida. E ela é uma imagem real. A imagem invertida é característica do espelho côncavo, né? Então ela é uma imagem real. Então tá aí. Essa aqui vai ser a resposta à letra B. Dúvidas? Professor, agora eu fiquei em dúvida em relação a... Estava olhando aqui as questões que você passou para nós, né? E aí tem a questão de número 2. Eu fiquei em dúvida se, tipo, vai ter que usar a forma da equação de Gauss ou então se é essa daí. Deixa eu dar Porque tá. É que na questão 2 ela fala da altura do objeto, a distância do objeto até o espelho. Aí eu imaginei que fosse algo do tipo. Posso estar enganado. Aqui. Questão 2. Questão 2 aí está falando a imagem do objeto que está a 34 centímetros de um espelho esférico côncavo tem a mesma altura do objeto. Em seguida, afasta-se o objeto de modo que ela fique a uma grande distância do espelho.
a que distância do espelho se forma a imagem do objeto nessa situação. Certo? Vou fazer o seguinte, eu vou explicar as questões para vocês aí, para vocês terem uma noção. Aqui, janela. Então, vamos lá, aqui, ó. Vou começar explicando aqui da primeira questão, tá bom, pessoal? Até chegar lá na questão que foi pedida aí. Olha, primeira questão. Um objeto linear, AB, é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico côncavo de centro de curvatura C, o foco principal F e vértice V. Aí vem, associa as colunas, posição do objeto e a outra coluna aqui, que é a característica da imagem. Quando fala aqui em associar as colunas, o que você vai fazer? Eu quero saber como é que vai estar a imagem quando o objeto estiver entre o foco e o vértice. Essa imagem vai estar onde? Aí você vai pegar, vai puxar uma linha e vai ligar para onde ela está. Ela está na posição 1, ela é real, invertida e maior que o objeto. Se for, você puxa uma linha ligando para essa posição. Ela é uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Se for, puxa uma linha ligando para essa segunda opção. Ela é uma imagem virtual, direita e maior que o objeto. Então, puxa a linha se for lá, tá? A segunda questão é a mesma coisa. Quando o objeto estiver aqui entre o foco e o centro, onde é que vai estar a imagem desse objeto? Então, a imagem desse objeto você vai pegar, vai estar ligando aqui de acordo com a posição dessa imagem, tá? Então, cada item corresponde a um único item aqui, tá bom? Então, você vai fazer a ligação de todos eles, tá? Liga a coluna A com a coluna B. Só isso. Então, de acordo com o que eu expliquei agora na aula, questão de formação da imagem, por enquanto, acredito que vocês vão conseguir ter mais ou menos a noção onde é que vai ter que fazer a ligação. Depois que fizer isso aqui, aí vem a letra B. A letra B vem o seguinte, ó. Represente esquematicamente o espelho, o objeto e a imagem conjugada para cada posição do objeto descrita no item anterior. Nesses esquemas, mostre os raios utilizados. Ou seja, você vai fazer a mesma coisa que eu fiz nos exemplos. Você vai desenhar um espelho, vai desenhar o objeto e vai puxar os raios de luz até chegar no espelho. E no momento que aqueles raios de luz se cruzarem, o raio refletido vai montar o desenho da imagem. Então, você vai fazer isso aí para essas três situações aqui, ó. Vai fazer para a situação 1, para a situação 2 e para a situação 3. Quando o objeto está entre o foco e o vértice, quando ele está entre o foco e o centro e quando ele está além do centro. Bom? Então, esse aqui que vai fazer na letra B. Essa questão 2, olha só. A imagem do objeto está a 34 centímetros de um espelho esférico côncavo que tem a mesma altura do objeto. Olha só, a imagem tem a mesma altura do objeto. Onde é que essa imagem está? E agora? Está bem fácil, falei dessa situação aí na aula. Onde é que essa imagem está? Quando ela tem a mesma altura do objeto. Em seguida, ela afasta-se do objeto de modo que ele fique a uma grande distância do espelho. Ou seja, o objeto ele vai se afastar do espelho. O objeto vai ficar muito longe do espelho. Então, quando o objeto ficar muito longe do espelho, onde é que essa imagem vai ficar? Onde é que ela vai ser projetada? Tá? Ele vai ficar a uma grande distância do espelho, tá? Ele não vai ficar, tirando essa dúvida de vocês, ele não vai ficar no infinito. Não, ele vai estar longe, mas o espelho vai captar ele. Vai estar longe, mas vai ser captado. Então, a imagem dele vai ficar em qual posição? Vai ficar entre o foco e o vértice? Entre o foco e o centro? Vai ficar em cima do centro? Vai ficar depois do centro? Onde é que vai ficar a imagem, tá? Então, essa questão aqui ela não tem cálculo. Não tem cálculo. Tem um número aqui, mas o número não vai influenciar em cálculo nenhum, tá? Vai ser só questão de análise. Assim também como a primeira também não tem cálculo.
Agora a questão 3. Um objeto real situa-se a 15 centímetros de um espelho esférico. Então, eu já tenho a distância dele até o espelho. A imagem correspondente é real e forma-se a 30 centímetros do espelho, até a posição aí da imagem. Aí, letra A, ele quer saber o tipo do espelho. Se o espelho é côncavo ou é convexo. E a letra B, ele quer saber a distância focal e o raio de curvatura do espelho. Então, quanto é que vale o F e quanto é que vale a distância do centro até o vértice, que é o valor do raio. Compreenderam aí? Sim, agora entendi. Mais alguma dúvida, pessoal? Se vocês tiverem dúvida, podem falar, tá? Professor, a questão do material, disponibilizar ele, você vai disponibilizar ele que dia? Esse material aí? Já. Quando acabar a aula, já estou salvando ele. Vou salvar em PDF essas anotações que eu fiz da aula e vou compartilhar lá no grupo com vocês, tá bom? Vou deixar tudo lá. A questão é, você gravou a aula, vai publicar no YouTube ela? Sim, a aula está sendo gravada e de acordo com terminar de enviar para o YouTube, aí eu vou ajeitar lá ela, tirar algumas coisinhas para estar mandando aí para vocês, tá bom? Vou postar lá no grupo também. Professor, para corrigir a atividade anterior. Atividade anterior. A atividade da segunda Muitas quinzena, é isso? dúvidas. Atividade anterior da segunda quinzena. Certo. Eu queria saber daquela segunda questão. É o seguinte, pessoal. Antes de fazer essa questão aí, eu vou pegar e vou encerrar aqui, que eu estou fazendo a gravação da aula, tá? A nossa aula, ela encerrou aí. Como não tem mais dúvidas dela aí, eu vou encerrar aqui a gravação, tá bom? Aí eu vou dar início à correção da atividade.